Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Renato, sou pesquisador cognitivo e neste trabalho, O Segredo dos Gênios, nós vamos falar sobre técnicas de memorização, técnicas de concentração e também técnicas, ferramentas para estudantes, pessoas que precisam melhorar o seu desempenho no trabalho, nos estudos, através da leitura, através do estudo de textos difíceis. Eu gostaria de começar perguntando se você sabe estudar. Você sabe que essa é uma das perguntas mais difíceis que existem para você responder. Porque mesmo que uma pessoa diga, eu sei estudar, você lança uma segunda, como se estuda? E a maioria dos estudantes sofrem por não saberem estudar, por não terem esse básico. Muitos não sabem se concentrar numa sala de aula, nos estudos, outros não conseguem memorizar as matérias, e não existe esse negócio de memória fraca, de memória ruim. O que existe são pessoas que sabem usar a memória e pessoas que não sabem usar a memória ou que sabem aprender e aquelas que não sabem aprender. Então, nesses três DVDs, Segredo dos Gênios, você vai encontrar todas as informações necessárias para você criar uma memória forte, retentiva, aprender com qualidade e realmente gravar aquilo que você deseja. Bom, sejam todos bem-vindos. O grande drama hoje dos professores é tentar ensinar, concorrer, a concorrência dos meios eletrônicos, do game, da internet, da televisão, na sala de aula. E o estudante, aquele que não sabe estudar, na sala de aula, ele acaba muitas vezes se desmotivando, e fica se distraindo pensando em outras coisas, justamente por não ter esse básico. Então, eu sempre converso com professores, e isso são 9 anos trabalhando com professores, estudantes, os melhores estudantes. Eu sempre incentivo aos professores para que gaste algumas horas da aula ensinando os alunos a estudar aquelas matérias. Porque o que a maioria dos professores fazem é isso, eles dão a matéria, eles dizem qual é o dia da prova e diz para o aluno, olha, se vira, estude. E muitos estudantes não sabem estudar. Então, como que você pode aproveitar melhor os seus estudos? No primeiro momento, nós temos que entender que a memória, ela grava tudo o que nós desejamos. O problema é que a memória, ela tem que ser estimulada. A memória não conversa com a gente. A memória, ela é um lugar onde nós guardamos as informações, aquilo que nós conhecemos, tá? E o caminho de volta, quer dizer, da memória para a consciência, dependerá muito da pergunta que você fizer. Então, no primeiro momento, o estudante ele tem que aprender a se autoavaliar. Muitos estudantes, na hora de uma prova, embora tenham lido toda a matéria, embora tenham estudado as apostilas, embora tenha consultado a internet, tenha entendido a aula, na hora da prova, ele fica ali olhando para o papel, à espera de um milagre. E o milagre não acontece, o milagre da lembrança não acontece por uma razão bem simples, nós temos que conversar com a memória. E veja, a quantidade de lembranças que eu desejo depende da quantidade de perguntas que eu faço. Se eu pergunto para a memória responde. Se eu faço muitas perguntas, ela responde muita coisa. Se eu não faço nenhuma pergunta, ela fica parada. Então, as perguntas que ajudam a ativar memórias, por exemplo, um aluno que estuda um texto. Por exemplo, ele tem uma matéria de biologia falando da genética. Quer dizer, ele leu o texto, ele assistiu a aula, ele prestou atenção na aula. Se ele quiser se autoavaliar e saber se está pronto para tirar um 10 naquela prova, bastaria ele dar conta de responder algumas perguntinhas básicas, como essas. Do que trata o texto que eu acabei de estudar? O que é importante saber? Quem está envolvido nessa história, nessa matéria? Quando acontece este fato? Em algum lugar especial? É onde? Acontece, como ele acontece? Qual é o processo? Qual a conclusão do autor? Qual é a minha conclusão? Eu concordo, eu discordo? Tem outras fontes para eu consultar? Então, essas perguntinhas são maneiras simples de se autoavaliar. Seria o que, quem, quando, onde, como, conclusão? Isso te dá mais segurança, Isso evita aquela ansiedade, aquele medo, aquele estresse que o aluno tem antes da prova, quando você se autoavalia. Então, essas perguntas que nós chamamos de perguntas-chave, é um primeiro caminho. Existe um outro método extraordinário para você se autoavaliar, que nós chamamos de ficha de banco de lembranças, que é uma ficha onde você anota algumas lembranças. É uma meia
meia folha de sulfite, você corta ao meio, lá no alto você coloca o tema de uma matéria que você estudou, o capítulo de um livro, o tópico de um capítulo de um livro, tá? Você coloca então em cima o título, e no meio da ficha você vai escrever, tá, tudo o que você consegue lembrar. Entendendo que a memória ela é formada por associações. Então, se eu estudei, por exemplo, o projeto Genoma, texto sobre o projeto Genoma, e antes mesmo, quando estiver me preparando para a prova, tá, se eu quiser saber se estou pronto para fazer aquela prova, se eu tenho conteúdo na minha memória, bastaria pegar uma folha, escrever ali o tema, projeto Genoma, e fazer uma única pergunta para a memória. Quando eu penso em projeto Genoma, eu me lembro de... E aí viria, por exemplo, sequenciamento de DNA. Aí você pega essa informação. Quando eu penso no sequenciamento de DNA, eu me lembro de... Aí vem a estrutura da célula. Quando eu me lembro da estrutura da célula, eu me lembro de... Aí viriam ideias como clonagem, como célula-tronco, curas de doenças. Então você vai anotando numa folha tudo aquilo que você consegue lembrar. E é claro que cada palavra corresponde a um conceito. E você dando conta de falar de cada uma daquelas palavras, de comentar cada uma delas, isso daria o quê? A dimensão do quanto você conhece aquela matéria. Tá? Então isso é uma ferramenta muito forte para estudantes. Você teria aqui, olha, digamos que você tem que preparar, por exemplo, uma redação. Muitos estudantes sofrem na hora de fazer uma redação porque acham que não tem o conteúdo ou mesmo não sabem tirar o conteúdo da memória. E a redação, gente, nada mais é do que tirar algo que eu tenho, que eu conheço da minha memória e transferir para um papel, para a tela de um computador, quando eu digito. Então, digamos que eu tenho que falar algo sobre o Amazonas, escrever uma redação sobre o Amazonas. Eu preciso da colaboração do auditório. Quando você pensa no Amazonas, o que vem na tua cabeça? Quais são as lembranças que surgem na tua memória? Me dê algumas aí, vamos lá. Floresta. O maior rio do mundo, a pororoca, desmatamento, pernilongo, insetos, né? Amazônia é legal, vamos lá. Índios. Quando pensa no Amazonas, que mais que vocês lembram? As doenças, malária, né? Extinção de espécies, peixes. Às vezes nós precisamos preparar uma redação, um texto, ou mesmo na empresa um texto comercial, ou mesmo fazer um layout de um produto, alguma coisa, e não vem uma ideia. Pega um pedaço de papel, escreva o tema e pergunte para a tua memória. Quando eu penso neste tema, eu me lembro de... Então você pega, por exemplo, o nosso banco de ideias, né? Amazonas, lembra efeito estufa, rio Amazonas, pescaria, índios, florestas, animais, chuva, borracha, malária, zona franca, água. Tem tantas ideias, né, que você vai colocando no papel. Não pode podar sua criatividade, simplesmente vai escrevendo. E aí, quando você consegue, assim, encher uma ficha com ideias, com lembranças sobre aquela matéria, você teria o quê? O que nós chamamos de banco de lembranças, onde, dando conta de comentar cada uma das ideias, te daria a dimensão exata do grau de conhecimento que você tem sobre aquele assunto. Isso é muito importante, isso é muito interessante para quem estuda. Por exemplo, quando eu penso em desmatamento, relacionado ao tema Amazonas, eu me lembro de... Aí viriam mais ideias, não vem? Eu me lembro das florestas, eu me lembro do reflorestamento, eu me lembro do futuro, eu me lembro do oxigênio, eu me lembro do CO2. Quer dizer, se você tem condições de comentar cada uma dessas ideias, você teria o quê? Um grande acervo de informações na tua memória. São sistemas de autoavaliação. Se você pode usar na redação, na preparação para uma prova, antes mesmo de estudar para a prova, para se lembrar do conteúdo de uma determinada matéria. Outro assunto importante que nós temos que discutir, que o estudante precisa saber, é se concentrar na leitura. Tá? Para você fazer uma leitura concentrada, um estudo concentrado, nós temos que entender que, antes de mais nada, a concentração todos nós temos. Tá? Agora, essa concentração não depende de nós. Primeiro, ela é um estado da mente, tudo bem. Está à disposição. Mas ela não depende de nós. Existem muitas coisas que atrapalham a nossa concentração. Quer ver um exemplo? O maior inimigo de um professor na sala de aula, sabe qual é? É a barata. O professor está dando aula, aparece uma barata na sala, aquelas baratas voadoras, sabe aquelas baratas criadas mesmo?
começa a sobrevoar a sala de aula. Me diga, os alunos conseguirão prestar atenção com a barata sobrevoando as